A questão diz o seguinte: a agricultura de precisão reúne técnicas agrícolas que consideram particularidades locais do solo ou lavoura a fim de otimizar o uso de recursos. Uma das formas de adquirir informações sobre essas particularidades é a fotografia aérea de baixa altitude realizada por um veículo aéreo não tripulado. Eles chamam de VANT. Na fase de aquisição, é importante determinar o nível de sobreposição entre as fotografias. A figura ilustra como uma sequência de imagens é coletada por um VANT e como são formadas as sobreposições frontais. Então vejam, aqui eu tenho o VANT com câmera fotográfica, onde as regiões, ele mostra aqui exatamente as regiões e a sequência, né, de fotos que ele vai tirar, as posições 1, 2 e 3, as regiões onde ocorre a sobreposição da imagem, ou seja, você vai ter a mesma imagem com uma sobreposição de 20%. E aqui ele diz o seguinte: o operador do VANT recebe uma encomenda na qual as imagens devem ter uma sobreposição frontal de 20% em um terreno plano. Então vejam, esse 20% de sobreposição é algo que a gente vai ter que dar um desconto nessa distância. Por quê? É uma região onde ele está pegando exatamente a mesma coisa, certo? A mesma coisa da imagem. Então a gente tem que dar um desconto nesses 20%. Para não repetir, né? Para a gente não estar usando a mesma distância. Bom, isso, exatamente, uma interseção, uma região em comum onde você vai ter ali a mesma imagem, então a gente vai ter que dar um desconto com relação a isso. Então ele diz o seguinte: para realizar a aquisição das imagens, seleciona uma altitude H fixa de voo de 1.000 metros, a uma velocidade constante de 50 metros por segundo. Então, a abertura da câmera fotográfica do VANT é de 90 graus. E aí ele pede para considerar a tangente de 45 igual a 1. Ele pede com que intervalo de tempo o operador deve adquirir duas imagens consecutivas. Então, com que intervalo de tempo ele deve adquirir duas imagens consecutivas? Então vejam só. A primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte: se a gente, lembrando logo diretamente lá de matemática, a gente vai perceber que esse se trata aqui de um triângulo isósceles. E a gente, ao desenhar um triângulo isósceles, eu vou tentar desenhar aqui um... Opa! Não é isso que eu quero. Se a gente tentar desenhar aqui um triângulo, nós teremos algo mais ou menos assim, certo? Temos algo mais ou menos assim. Então aqui nós temos um ângulo de 45 graus, aqui nós temos um ângulo de 90 graus, aqui também é de 45 graus, 45 graus. E aí vejam, ele já me dá aqui a altura, ele fala que essa altura aqui, ela vale 1.000 metros, tá? 1.000 metros, essa altura aqui. Aí vejam só. Quando se trata de um triângulo isósceles, rapidamente já dá para perceber que, se tratando de um triângulo isósceles, se aqui eu tenho 45 graus, aqui também eu tenho 45 graus, aqui vai ser um ângulo de 90 graus, essa medida aqui vai ser exatamente igual a essa, certo? Exatamente igual a essa. Mas, aqui a gente resolve para a gente ver rapidamente como é que funciona. Aqui eu tenho o quê? Um cateto adjacente, que é o x, cateto adjacente ao ângulo de 45 graus, e o cateto oposto, que é a altura de 1.000 metros. Então, nós temos aqui a tangente de 45. Então, a tangente de 45 graus será igual a quem? A razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. 1.000 dividido por x. Como a tangente de 45 vale 1, que a questão já me deu aqui, isso fica bem simples, né? 1.000 dividido por x é igual a 1. Logo, x é igual a 1.000 metros. Então, confirma o que eu falei para vocês, né? Essa distância aqui vale 1.000 metros. Como esse x aqui vale 1.000 metros, a gente já sabe que tanto deste lado como deste outro lado, eu também tenho 1.000 metros. Então, vejam
que essa medida total aqui vai dar 2.000 metros, certo? Então já tenho ali um deslocamento que vale 2.000 metros. Porém, observe o seguinte. O que é que a gente tem que se atentar? A gente tem que se atentar com esses 20% aqui de sobreposição que a gente tem que dar de desconto. Então a distância que eu vou usar não é necessariamente de 2.000 metros, mas sim os 2.000 metros menos os 20% desses 2.000 metros, certo? Então qual vai ser o deslocamento aqui que eu vou ter que levar em consideração? Vai ser esse deslocamento, 2.000 metros, menos os 2.000 metros vezes 20%, certo? Eu já botei aqui 0,2, lembrando, né? Só para detalhar aqui para que todo mundo, 20% corresponde a 20 dividido por 100 e corresponde a 0,2. Só para... Então isso aqui vai dar o quê? Vai dar 2.000 menos 2.000 vezes 0,2 vai dar 400. Então o deslocamento que eu devo levar em consideração, na verdade, é de 1.600 metros. É isso aqui que eu vou utilizar. Eu estou tirando o desconto da sobreposição da imagem, que são os 20%, certo? Vejam que a questão já me deu a velocidade. A velocidade vale 50 metros por segundo. Então eu tenho velocidade e tenho distância. Se eu tenho velocidade e tenho distância, o que é que falta a gente fazer? Calcular e encontrar o tempo. Então vamos lá. Para a gente encontrar o tempo, nós vamos calcular aqui nosso tempo. Como nós já vimos anteriormente, o nosso ΔT vai ser o quê? Vai ser a distância dividido pela velocidade. Então, o nosso ΔT vai ser 1.600 dividido por 50. Corto os zeros aqui. O nosso ΔT vai dar quanto mesmo? Vai dar 32 segundos. Então, essa é a nossa resposta. 32 segundos é o tempo, o intervalo de tempo que o operador, né, deve adquirir duas imagens consecutivas. Então, é letra B. Certo?